na câmera, mas infelizmente estão todos apagados completamente. Então, estão dormindo. Então, vocês vão acabar perdendo isso. Essa fofura, né? Fazer o quê? Bom, seguindo então, gente, a gente vai entrar agora nas questões, tá? As questões de educação integral. Primeiramente, gente, é claro que eu não vou conseguir fazer com vocês muitas questões. Não vai ter como eu ficar aqui fazendo uma grande quantidade de questões com vocês. Não vai dar para fazer. Até porque tem muita questão que vai cair de educação integral. Até porque, gente, como eu falei na primeira aula, mas eu vou repetir. Primeiramente, educação integral não vai cair só para pedagogia. Cai para todo mundo. É conhecimentos gerais, tá? Segundo, nem sempre a educação integral vai cair sozinha. Não vai ser uma questão só de educação integral. Muitas vezes, a educação integral vai cair com vários conhecimentos seguidos. Às vezes vai ser, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, as metas, talvez seja de educação. Na Base Nacional Curricular, às vezes, vai também. Então, ela é sempre algo difícil, muitas vezes, de trazer uma questão para vocês, justamente porque ela vai cair 1 bilhão de coisas junto, tá? Então, o que eu trouxe são algumas questões que caem direto, despencam em concursos, tá? E a última prova de pedagogia de 2011 da FUMARC, que caiu, deixa eu até relembrar a quantidade de questões, 1, 2, 3, 4, 5 questões caíram em educação integral, tá? E é claro, gente, que como vocês vão fazer concurso, é essencial que vocês façam muitas questões. Não só porque isso vai ajudar vocês a fixar o conteúdo, mas vocês vão pegar maldade. Vocês vão pegar a maldade das bancas, vocês vão pegar alguns truques que vocês mesmos vão criar para fazer, para saber qual é a questão correta, para às vezes até quando você estiver passando no caderno de respostas, você pensar, vamos ver aqui de novo se tem isso, tal. Então, é sempre bom a gente retornar e voltar com as questões, tá? Bom, primeiramente, vamos à primeira questão que eu vou trazer hoje, que é uma questão que caiu na Prefeitura do Rio de Janeiro, professora adjunto de Educação Infantil, tá? Não é a banca, mas foi em 2019. Essa questão, gente, é o que eu diria assim, como que eu posso falar? É a questão mais fácil de cair possível, tá? Eu até nem sei se a FUMARC, que gosta de fazer questões mais complexas, se vai cair desse jeito. Mas, se vocês forem pesquisar na internet os inúmeros concursos que caiu educação integral, vai cair sobre o tempo de escola. Isso não tem como fugir, tá? Então, vamos lá para a questão. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, pode ser oferecida em horário parcial ou integral. Considerando as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, o período mínimo de permanência em creches e pré-escolas dos horários parcial e integral é, respectivamente, de... Então, gente, esta questão aqui é uma questão que eu falei na primeira aula, que é diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, tá? Isso aqui a gente tem que interiorizar e aceitar, tá? Além disso, é o período mínimo de permanência. Não é o máximo ou recomendado, ou aquilo que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, por exemplo, não é esse horário, mas é o mínimo. Se você aplica o mínimo, você pode entender que o horário é parcial ou é integral, tá? Nesse caso aqui, nós temos 4 opções, 4 horas e 7 horas, né? Parcial 4 horas, integral 7, parcial 4, integral 8, parcial 5, 7, 5, 10. A resposta correta das diretrizes curriculares nacionais é Letra 4 e 7. A. Isso. Letra A. Eu vou deixar quem quiser acertar primeiro, falar, letra A, tá? 4 horas e 7 horas. Isso a gente tem que interiorizar, gente. Interiorizar.
Na Prefeitura de Belo Horizonte, o integral é 9 horas. Lembrando que tem 1h20 daqueles cuidados, da alimentação e tudo, mas tudo faz parte da educação integral, tá bom? Aqui, letra A. Seguindo então para a próxima questão, só uma questão um pouquinho mais complexa, maior. As provas, infelizmente, para professores, têm textos enormes, tá? Então, essa aqui, alguém está com o microfone ligado? Alguma pergunta? Não? Então, vou continuar. A primeira escola em regime de período integral do Brasil data da década de 50 do século passado. De lá para cá, o debate sobre educação em tempo integral tem se intensificado, principalmente a partir da década de 80. Ou seja, essa questão está falando do quê? Período integral. Lembrem-se sempre, educação em tempo integral tem a ver com tempo, que fica lá. Educação integral tem a ver com o sistema, o projeto pedagógico especificamente. Nesse sentido, as duas primeiras questões que eu peguei aqui, elas vão falar de educação de tempo integral, que vai cair como se fosse educação integral. Eles não estão nem aí, tá? Continuando. Mas é somente com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases Educacional, a de 96, que se observa um avanço nas discussões e retomadas do assunto, pois seu artigo 34, segundo parágrafo, inclusive eu coloquei essa lei aqui na primeira aula, recomenda que o ensino fundamental passe progressivamente a ser ministrado em tempo integral, com ampliação gradativa do período de permanência do estudante na escola. Ou seja, aos poucos, no ensino fundamental, o estudante vai, de maneira progressiva e gradativa, vai ampliar a permanência dele na escola. Ok? A partir desse contexto e das orientações da Rede Municipal de Educação de Curitiba para a educação integral, é correto afirmar. Eu coloquei como a Rede Municipal de Educação de Curitiba, gente, mas a Cefa de Belo Horizonte também, tá? Então vamos lá. Letra A. A educação integral diz respeito à ampliação do tempo de permanência dos estudantes na escola, de modo que sua interferência se limita aos tempos escolares. Essa resposta aqui está correta ou está errada, gente? Errada. Errada? Por que está errada? Porque está falando da palavra limita os tempos escolares? Calma, gente. Uma pessoa por vez. Tempo. Porque está falando de educação e não tempo. Exatamente. Educação integral diz respeito à ampliação do tempo de permanência. Não é. Não especificamente. Se vocês lembrarem, a EJA, em Belo Horizonte, ela é educação integral. Mas ela não é de tempo integral, ela é parcial. Ok? Então, realmente, a resposta está errada. Vamos para a letra B. A educação integral exige a organização do espaço e do currículo para integrar a busca pelo desenvolvimento intelectual e emocional dos estudantes e seu bem-estar com relação à alimentação, higiene, segurança e proteção. O que vocês acham? Eu acho que essa está correta. Pelo que eu li aqui na correta? Também acho que está. Eu acho que sim. Sim, essa resposta está correta. A letra correta dessa questão é a letra B, de bola. Tá? A educação integral vai exigir a organização do espaço e do currículo para integrar a busca pelo desenvolvimento intelectual e emocional dos estudantes e seu bem-estar com relação à alimentação, higiene, segurança e proteção. Só para a gente ler todas as alternativas, que vocês devem fazer isso quando estiverem fazendo o concurso, vamos aqui, ó. C. Para a organização do tempo ampliado,
devem ser tomados como critérios de organização aspectos como nível de escolaridade e turma de referência do turno contrário. Não. Não tem muito a ver, não. Para a organização do tempo ampliado, devem ser tomados como critério de organização aspectos como nível de escolaridade? Não. Não tem muito a ver. A turma de referência do turno contrário, também isso não faz muito sentido. Lembre-se, tudo que vai ser desenvolvido dentro de uma educação integral depende muito daquele estudante específico, daquela comunidade específica, daquele momento. Então, isso aqui não tem muito a ver, não. Além disso, é a organização do tempo ampliado, não a organização de educação integral. Tá bom? E a letra D, as atividades desenvolvidas no contraturno devem ser uma continuidade das que ocorrem no período regular da aula? Não. Não vai ser o caso. Inclusive, no caso de Belo Horizonte, da escola integrada, uma das críticas que muita gente faz é que a escola, entre aspas, tradicional, ela acontece de manhã e a de tarde vai à escola mais alternativa, com oficinas e tal. Tem gente até que escutou aluno chamar, a escola de manhã é a escola chata, a escola de tarde é a escola legal. Né? Não tem nada a ver nesse sentido com educação integral. Né? As atividades não precisam do contraturno ser continuidade das que ocorrem. Pode ser uma grande mudança, pode ser uma grande diferença, pode ser uma grande avaliação. Então, assim, não tem absolutamente nada a ver. A resposta correta é a letra B, tá? Essas duas questões, gente, são questões que tendem a despencar em concursos. Quando vocês forem procurar questões de concurso de educação integral, vai cair desses dois elementos. Primeiramente, vai colocar educação integral e vai colocar o tempo ampliado para vocês lerem rápido e vocês errarem. Isso aqui é fundamental. Eles vão, com o tempo, confundir educação integral com educação de tempo integral. Essa é uma das ideias que as bancas fazem para avaliar vocês, para saber se vocês estão lendo corretamente. Então, é sempre isso. Educação integral, educação de tempo integral, tal. Se voltarem aqui na questão, sempre vai ter aqui, ó. Coloca aqui embaixo, ó. Recomenda que o ensino fundamental passe progressivamente a ser ministrado em tempo integral. Ou seja, aqui, a princípio, está falando de tempo integral, né? E aí, quando coloca aqui, na princípio fala educação integral. O AB, educação integral. Não fala tempo. A primeira, claramente, é a tentativa de confundir vocês. Tá bom? E, é claro, aquela primeira questão aqui é simplesmente decorar. Se você decorar aqui 4 e 7, acabou, gente. Isso aqui não tem erro, tá? As próximas questões que a gente vai fazer vão ser da FUMARC, de 2011, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, para professor. Que caiu tanto para a questão de pedagogia quanto para as demais, professor de geografia, de história e tudo, tá? E caíram uma quantidade relevante, 5 questões, vou até olhar se foi 5 mesmo, 5 questões caíram envolvendo educação integral, tá? Ou seja, grande parte da prova. São 10 questões de conhecimento geral, 4 foram de educação integral. Só uma que eu vou falar para vocês, que foi um conhecimento específico da prova de história, da prova do ensino fundamental, tá? Antes da gente entrar, que eu vou ter que sair do slide, eu não coloquei a prova no slide. Eu quero mostrar para vocês como que é a prova, tá? Aqui, esse link aqui, eu vou até colocar ele na... como que fala? Vou colocar ele até na... Opa, eu até abri aqui sem querer. Eu vou ter que colocar ele no chat. Vocês estão conseguindo ver ele, né? Ele é de um site chamado Questões Grátis. E gente, de longe, o melhor site para vocês pegarem sua base de questão de currículo, tá? Ele é muito fácil, ele é muito rápido, ele não tem nada pago nele, tá? Ele não tem comentários, assim, ele é mais abertão. Só que ele é a maior base de questões possíveis que você pode encontrar.
Aqui estou falando, são mais de 600 mil questões. Então, vocês podem entrar, tá? Eu coloquei aqui fumar, que apareceu 652 questões e tal. Mas, basicamente, eu vou adotar esse link aqui justamente para vocês pegarem essas questões e fazerem, tá bom? Tem aqui de policial e tudo. Aqui vocês podem entrar na instituição, no cargo. Vocês podem aqui brincar do jeito que vocês quiserem, disciplina, para fazerem as questões, tá? Mas não vai ser a partir desse site que a gente vai fazer as questões junto. Aí, ó, voltei aqui. Vai ser a partir da prova de 2011. Deixa eu até compartilhar aqui a prova de 2011 com vocês. E aqui, ó. Essa, gente, é a prova da Prefeitura de Belo Horizonte na área da educação no concurso público. Esse é o caderno 3, né? E essa aqui é a prova de história, tá? Lembrando que os conhecimentos gerais, né, que aqui vai ser chamado de conhecimentos didáticos pedagógicos, foi para absolutamente todo mundo. Isso aqui está em PDF. Se alguém quiser, eu posso passar para a Regiane, ela pode passar, às vezes você já tem. Mas essa aqui é a prova de história, tá? Então é muito interessante para a gente pegar qual vai ser a base, mais ou menos, essa ideia. A primeira questão que caiu, deixa eu só encontrar aqui, educação integral, vai ser a questão de número 5. Essa aqui, ó. Tá? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, olha o tamanho dessa questão, tá? Começa no começo da página, né? Tem todo o sinopse de um filme, aí você tem aqui, né, a pergunta, e aí você tem as alternativas. Uma página inteira de questão, tá? Eu vou ler com vocês. Eu abri sem querer o link da prova. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Problemas técnicos. Bom, então eu vou ler com vocês, tá? Deixa eu até aumentar aqui a letra para facilitar. Tá? Questão de número 5. Bom, o filme, né, título original, Slumdog Millionaire, que é Quem Quer Ser um Milionário, de 2008. Duração, gênero, drama. Sinopse. Presta atenção que a sinopse vai ajudar a gente a resolver a questão. Jamal K. Malik é um jovem que trabalha servindo chá em uma empresa de telemarketing na Índia. Sua infância foi difícil, tendo que fugir da miséria e violência para conseguir chegar ao emprego atual. Um dia, perseguindo um sonho, ele se inscreve no popular programa de TV Quem Quer Ser um Milionário. Inclusive, esse programa tem no Brasil, né? Eu acho que é o Luciano Huck que faz ele hoje. Bom, um programa de perguntas e respostas que exigem conhecimento e cultura. O seu sucesso começa a incomodar, levantando suspeitas de fraude. Jamal é torturado. A polícia quer saber como foi que ele, alguém totalmente desprovido de qualquer educação, conseguiu chegar tão longe no programa Quem Quer Ser um Milionário. Seria o jovem um sortudo? Um gênio? Um trapaceiro? Inicialmente desacreditado por ser analfabeto, ele consegue provar a sua inocência, descrevendo os fatos e vivências de sua vida que permitiram acesso a um conhecimento que chegasse às respostas das perguntas feitas ao longo do programa. Assim, para responder às perguntas da lei, Jamal conta a história de sua infância. Aí, filme, 2008, tal. Como vocês podem perceber, né? É muito do tema que a gente está falando. Ele aprendeu a partir da experiência, não no processo de educação, ele conseguiu responder as perguntas do programa. Tá? Vamos à pergunta em si. A ideia central desse filme relaciona-se com o conceito de aprendizagem significativa discutida, entre outros autores, por Azubel e César Cole. Isso que não é relevante para a gente. Indique a alternativa que caracteriza de forma mais compatível, então não é correta, não é a certa, não é a incorreta, é a mais compatível, o processo de construção da aprendizagem que levou o protagonista do filme a ganhar o concurso, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês lerem as alternativas por vocês mesmos. E aí, quando a gente terminar, eu quero saber para vocês qual que vocês acham que é a mais compatível.
Tá todo mundo conseguindo ler ou vocês querem que eu leia também, junto com vocês? Tá tranquilo. Tranquilo. Então vou ficar caladinho um pouquinho para ver vocês responderem. Se tiverem acabado, me fala. Ó, gente, deu 3 minutos. Eu dei 3 minutos, que é o tempo do Enem, né? Que eles falam 3 minutos por questão. Lembrando que eu já li o começo da questão com vocês. Então até dei um pouquinho mais, né? E no concurso não é bem 3 minutos. Mas as pessoas estão respondendo aqui no chat. Que vocês querem comentar alguma coisa? O que vocês acham que é? Qual letra que vocês acham que é? Acho que a letra D. A gente falando D, a gente falando B. Eu fiquei entre a C e a D, mas eu marcaria a D. Ó, então vamos lá. Questão 5. Ó, vamos lá então, gente. Tem gente colocando B, C ou D. Vamos ler elas para a gente ver, tá? Lembrando, mais compatível com o elemento do filme. A. As aprendizagens dos alunos na escola. Opa, ele não fez escola. Ele não está na escola. São fruto de experiências cuidadosamente planejadas pelos professores para o desenvolvimento dos conteúdos das diferentes disciplinas que compõem a grade curricular de uma determinada série, tendo em vista uma educação integral. Se vocês errarem essas questões na prova, eu vou dar um cocão no vocês. Eu vou na cara de vocês que dar um cocão. Tá? Não. Educação integral não é isso. Diferentes disciplinas, grade curricular determinada em série. Não. Isso aqui, fico feliz que vocês entenderam que isso aqui não só está errado, como também não está mais compatível. Vamos para B. Para a construção de uma aprendizagem significativa, os estudos inseridos na tradição da sociologia do currículo têm evidenciado situações escolares em todas as faixas etárias, nas quais os alunos aprendem mais do que o planejado no currículo oficial, devido à ancoragem dos conhecimentos adquiridos na escola e na vida, cujas ideias relevantes estão presentes na estrutura cognitiva dos alunos. Primeiramente, o que é a sociologia do currículo? A gente não estudou isso. Mas só de você pegar o sinopse do filme e colocar, você sabe que isso aqui está errado. Porque, ó, para a construção de uma aprendizagem significativa, tá,
E aí, situações escolares, os alunos aprendem mais do que o planejado do currículo? Tá, mas ele não aprendeu mais do que está no currículo. Ele não aprendeu na escola. Ele aprendeu no cotidiano dele, né? Então, mesmo se você não soubesse o que é sociologia do currículo, mesmo se você ficasse tipo, meu Deus, o que cada povo está falando, você entende, ó, isso aqui não está compatível ao processo de aprendizado dele, tá? Alguém abriu o microfone? Ô, Marcial, eu abri, porque diante do que você está falando aí, então eu ficaria com a C. Eu acho que é a C. Vamos ler a C, então, para a gente ver, tá? Lembrando que, gente, todas podem estar certas ou erradas, a questão é mais compatível. C. Os conhecimentos adquiridos no cotidiano, ao longo do tempo, isto é, o fato dos indivíduos possuírem ideias prévias que exprimem ou indicam algo logicamente significativo para eles, com ancoragem estável, permite abrir múltiplas possibilidades de entendimento e dão suporte para novas aprendizagens em novos contextos. Interessante isso aqui, hein? Vamos lá, de novo. Os conhecimentos adquiridos no cotidiano. Isso tem muito a ver com ele. Ao longo do tempo, também tem muito a ver com a história. Possuírem ideias prévias que exprimem ou indicam algo logicamente significativo para eles. Também. Com ancoragem estável. Talvez. Permite abrir múltiplas possibilidades de entendimento. Sim. E dão suporte para novas aprendizagens. Sim. Basicamente, essa alternativa está falando assim, olha, os conhecimentos adquiridos do cotidiano, durante o tempo, eles dão base para aprendizado. Quem estuda educação de jovens e adultos, que é o meu caso, né? A minha linha de pesquisa é educação de jovens e adultos, considera a letra C corretíssima, que é justamente isso. As pessoas não chegam sem conhecimentos prévios, né? Elas chegam com vários conhecimentos. Até mesmo as crianças, e lembrem-se disso, elas chegam com uma cultura infantil já. Elas já chegam de uma maneira, não importa se ela tem 5, 6 anos de idade, ela já chega assim. Então a letra C, até o momento, está mais compatível. Vamos ver a letra D, para ver se a letra D está mais compatível ou não? Vamos lá. Sendo o currículo constituído também pela cultura real, surgida dos processos que se dão nas salas de aulas. Repetindo, como dica, sendo o currículo constituído também pela cultura real, tem uma cultura que não é real, que é irreal, surgida dos processos que se dão nas salas de aula, é só nas salas de aula que o currículo é constituído, gente? A visão de mundo de docentes e discentes dependerá também dos conhecimentos prévios adquiridos ao longo da vida e da alteração ou permanência dos processos dinâmicos de ensino e aprendizagem que auxiliam na formação das pessoas. Então, de uma certa maneira, essa alternativa aqui não está tão errada. Se ela fosse educação integral, ela estaria errada. Mas vocês podem perceber aqui que, olha, essa alternativa em si, ela não está falando besteira. Mas é o seguinte, ela está dizendo basicamente que vai ser a partir do currículo constituído, hoje foi canjica de merenda. Né, dos processos que se dão nas salas de aulas. Tem mais um pouquinho de estrogonofe, Duda. Esquenta ele tá com o microfone ligado e conversando. Acho que é Marlene. Bom, então, assim, sendo currículo constituído pela cultura real, surgido dos processos que se dão nas salas de aula, não é compatível a ele. Gente, ele é analfabeto, ele não teve uma educação formal. Ele teve a educação de experiência de cotidiano de vida. Entendeu? Então, a alternativa correta, vou reler a pergunta. Indica a afirmativa que caracteriza a forma mais compatível o processo de construção da aprendizagem que levou o protagonista do filme a ganhar o concurso. Não foi através do currículo surgido da cultura real dos processos da sala de aula. Foi dos conhecimentos adquiridos no cotidiano. A resposta correta é a letra C. Eu errei. Ô, professor, o que significaria, então, essa ancoragem estável? Eu fiquei em dúvida só por causa dessa parte. Duas coisas, então. Primeiro, eles sempre vão colocar alguns termos para a gente ficar um pouco confuso, tá? Então, sempre tente entender todo o elemento, mesmo se você não entender o significado específico. É igual eu falei da sociologia do currículo, tá? No sentido de ancoragem estável, pensa o seguinte, lembra quando eu falei que a aprendizagem
ela varia muito de criança para criança, de pessoa para pessoa, e que essa aprendizagem vem do desenvolvimento cognitivo dela anteriormente à escola, e a escola faz parte disso. Então, quando ele fala de ancoragem estável, ele fala assim, olha, os conhecimentos adquiridos do cotidiano, ao longo do tempo, isto é, o fato dos indivíduos possuírem ideias prévias que exprimem e indicam algo logicamente significativo para eles, ou seja, eles têm um conhecimento, eles têm um desenvolvimento do conhecimento, eles têm um jeito de aprender, eles têm um jeito de raciocinar com eles, com coragem estável, ou seja, esse processo, ele não é variável, ele não é do nada, ele não é só em alguns momentos, não, ele é estável. O jeito que as pessoas aprendem, a partir desses conhecimentos adquiridos, ele é estável, ele não modifica, né? Quando uma pessoa que durante anos e anos e anos aprendeu com a vida, com a aprendizagem, com participar de elementos, vai para a EJA, vai ter a educação, entre aspas, formal, ele não vai mudar o jeito que ele vai aprender. Então, isso estaria relacionado como a pessoa aprende, a sua forma de aprendizagem? Que ela sempre vai ser estável? Ficou mudo. O microfone dele está desligado. Ai, ficou mudo, gente. Ah, eu achei que era eu que fiz uma coisa errada aqui. Ah, desculpa, gente. Desculpa. Teve um silenciado. Deixa eu continuar, então. Quando a gente fala, gente, de ancoragem estável de aprendizagem, o que a gente está querendo dizer, basicamente, é o seguinte: a pessoa que aprendeu, teve uma aprendizagem, contexto, conhecimento durante anos, ela tem um jeito de aprender. Não é porque ela não estudou de maneira formal que ela não aprendeu, entendeu? Então, o que eles estão querendo dizer, basicamente, isso, é que sempre teve uma base. Quando a gente fala ancoragem, é isso. Sempre teve uma base de ensino. Ela sempre teve um jeito de aprender, um jeito de entender, um jeito de raciocinar, entendeu? É por isso que eles colocam aqui com ancoragem estável. Esses conhecimentos, os indivíduos possuem ideias prévias com ancoragem estável, o que permite abrir múltiplas possibilidades de entendimento e dão suporte a novas aprendizagens. Então, quando a pessoa vai aprender algo mais formal, ela não vai aprender também como aprender ou como adquirir conhecimento. Ela já tem isso. Ela vai aprender outras coisas, mas já tem uma base disso. O que a questão está querendo dizer? O desenvolvimento cognitivo de como a pessoa aprende não precisa ser de educação formal. Essa educação pode ser do cotidiano, da vida. Tudo bem? E, gente, não grilem muito com termos que talvez vocês possam não conhecer, tá? Essa é a grande dica de concurso que eu vou dar para vocês. Nunca olhem um termo, um conceito e fiquem tipo, ai meu Deus, e agora? Sempre tenta ler com calma e tenta ver qual que é a alternativa mais sentido. Tudo bem? Bom, podemos passar para a próxima questão? Todo mundo entendeu por que a letra C é a correta? Sim. Sim. Então, vamos passar, deixa eu só ver qual que é a próxima questão. É a questão 7. Ah, só uma última coisa. Vocês perceberam que a educação integral, o termo só apareceu na A? Mas que elementos dela vão aparecer em todas? E elementos de outras coisas também? A educação integral sempre cai dessa maneira, tá? A questão 7. 7. Bom, leia o fragmento. Ao longo de sua trajetória, a escola foi sendo transformada em sua identidade, função e intencionalidades educativas, acompanhando, por exemplo, os movimentos da emancipação da mulher, as problemáticas da sociedade de consumo e, mais recentemente, tem sido provocada pela necessidade educativa de preservação do meio ambiente. Esses fatos evidenciam que a escola é um espaço marcante de práticas sociais e históricas. O que o texto traz para a gente? Aquilo que eu falo na cabeça de vocês há 3 aulas.
A escola não está isolada, ela está dentro de um contexto. E ela vai modificar a partir deste contexto, tá? Basicamente isso. Vamos para as alternativas. Baseando-se no contexto acima, marque a alternativa incorreta. Toda vez que vocês verem incorreta, mais compatível e não correta, por favor, gente, não leiam uma alternativa correndo. Fala, essa alternativa está certa. E marquem ela. Sempre, olha, ele está pedindo o quê? Incorreta. Beleza, tá? Muita gente que eu conheço errou questão falando, nossa, eu errei essa questão aqui porque eu coloquei a correta e minha era incorreta. Então, sempre, sempre, sempre olha isso, tá bom? Bom, vou dar um tempinho, novamente, 3 minutos para vocês lerem, pensarem, tá? São 21h16, 21h19 eu dou a resposta, tá? Marcial, não Sim. tá aparecendo para mim as questões. Tá aparecendo para todo mundo? Então, novamente, se tiver só no seu caso... Aqui sim. Eu vou... Poderia baixar um pouquinho, não está dando para ler a pergunta em cima. Não, a pergunta é baseando-se no contexto. O texto em pra cima mim, não... Okay. Centraliza para mim, fazer favor. Só centralizar o texto, que está mais para cima. Você está falando esse texto aqui? Ok. Tá ok. Não, esse texto em si, gente, eu falei, não é muito relevante nas questões, mas tudo bem, vou deixar aqui sim, tá? Eu vou mandar este PDF para a Regiane, se a Regiane consegue colocar num grupo, tá? Só um minuto. Bom, gente, deu 21h19. Vocês conseguiram fazer a questão? Eu ainda não. Vou dar mais uns minutinhos. Mas rapidinho, gente. Já deu 3 minutos. Eu marcaria a D. A D? Eu também acho que é a D. Eu também acho que é a D. Bom, Esse cabe à escola, eu achei meio... Bom, acho que não então, é somente a escola. Como muita gente está colocando a D, vou fazer de cima para baixo, então. Tá? Vamos para a alternativa que vocês acreditam que seja incorreta. Vamos lá. Letra D. Cabe à escola, hoje em dia, desenvolver os processos de comunicação, de pensamento e de linguagem que são estruturados a partir da realidade e das interações sociais,
buscando situações de formação pautadas no desenvolvimento de capacidades que possibilitam o exercício da sustentabilidade planetária. Essa alternativa, gente, não poderia estar mais correta. Ela não está incorreta, tá? O que talvez tenha confundido vocês? Cabe à escola. Então, não está escrito cabe só à escola. Cabe à escola. Vamos voltar. Ó. Cabe à escola. É função da escola. Gente, é função da escola. Não é só da escola, mas é da escola também. Hoje em dia, estão pegando o contexto, desenvolver os processos de comunicação, de pensamento e de linguagem. Sim, a escola, cabe à escola desenvolver esses processos, que são estruturados a partir da realidade e das interações sociais. Sim, é a partir da realidade e interações sociais. Lembra a educação integral, gente. É a partir disso, é a partir da realidade da pessoa, a partir das interações sociais que ela tem. Buscando situações de formação pautadas no desenvolvimento de capacidades que possibilitem o exercício da sustentabilidade planetária. Sim, lembram? Um dos princípios da educação integral, sustentabilidade, é um princípio que vale para todo mundo. E não é pautado no desenvolvimento das capacidades? Lembra quando eu falei dos diferentes ritmos, as diferentes potencialidades? Então, eu fiquei curioso. Vocês ficaram só confusas no sentido do cabe só à escola? Ou outro elemento aqui não fez sentido para vocês? Eu fui no cabe à escola. Para mim ficou muito voltado só à escola, mas aí como você falou que a escola também faz parte, tem que ler o contexto, né? Porque ao ler, eu pensei que cabe somente à escola. Sim, tem que tomar cuidado com isso. Cabe também, né? Cabe à escola. Cabe à comunidade também. Mas cabe à escola. Mas se fosse somente, aí seria a incorreta, né? Por exemplo, se fosse, cabe somente a... Isso. Se tivesse assim, cabe só à escola, aí estaria incorreto. Tá? Mas cabe à escola, tá? Vamos subindo. Letra C. Os avanços tecnológicos têm evidenciado a necessidade de a escola atualizar seus fazeres pedagógicos. Até agora está correto. Enfatizando o desenvolvimento da leitura de mundo a partir das diversas linguagens. Corretíssimo. Buscando uma coerência de articulação entre a teoria e as ações que concretizam o desenvolvimento curricular. Não poderia estar mais correta. Não poderia estar mais correta. Os avanços tecnológicos evidenciam a necessidade da escola atualizar. Lembra que o texto em cima está falando de contexto. Então, aqui estava uma mudança de um contexto, mudança do avanço tecnológico. Claro, os fazeres pedagógicos vão mudar. Enfatizando o desenvolvimento da leitura de mundo a partir das diversas linguagens? Sim, nós estamos falando aqui, não é respeitar os diversos elementos, diversas linguagens. Buscando uma coerência de articulação entre a teoria e as ações que concretizam o desenvolvimento curricular. Ou seja, buscam o quê? Uma discussão, uma articulação, uma coerência de articulação. Não é só a teoria que manda, ou só a prática, é os dois. Lembra que eu falei que o professor vai ter uma competência específica? Ele vai ter um elemento teórico que ele vai trazer na competência dentro da ideia de uma educação integral? Aqui também. Tudo bem? Bom, letra B. A educação integral é, hoje, vista como uma formação completa e integrada em todas as dimensões humanas. Sim, essa é a definição de educação integral. Em uma proposta pedagógica que contempla os 4 pilares da educação. Opa, eu não ensinei 4 pilares da educação para vocês. Mas vamos ver se esses 4 pilares fazem sentido. Aí começa a maldade do curso. Eu não sei esses 4 pilares da educação, mas vamos ver se faz sentido. Aprender a conhecer. Sim. A fazer. Sim. A conviver. Sim. E a ser. Não traz nada que seja muito diferente do que a gente estudou. Aprender a conhecer, fazer, conviver, ser. Beleza. Sintonizada com as propostas atuais de formação para a cidadania. Propostas atuais. O texto em cima está falando o quê? A escola não está isolada. Ela modifica junto com a sociedade. Ou seja, a letra B não poderia estar mais correta. Inclusive, diga-se de passagem, se vocês quiserem copiar essas 3
alternativas para sua revisão de educação integral no escrito que você está fazendo aí, eu recomendo, porque elas estão corretíssimas, tá? Ou seja, a incorreta é a letra A. Vamos ler para ver se ela realmente está incorreta. Dentro dos princípios do paradigma da racionalidade técnica. Sim. Você falou que Pode não falar. Ensinou os 4 pilares da educação, que eu me lembro, acho que eram 7 pilares. Não, eu não ensinei. Mas existe. Eu não ensinei. Eu não ensinei os 4 pilares da educação. Então, eu sinceramente, quando eu li essa questão, foi a primeira vez que eu vi isso uma vez, talvez na faculdade, mas há muito tempo a gente acaba não usando isso, porque parece muito simplista, né? Mas no concurso, gente, muitas vezes eles vão soltar coisas para vocês que vocês vão ter que aceitar. O que vocês têm que fazer é pegar um pouco a maldade disso, tá? Então, se vocês não soubessem o que são os 4 pilares da educação, você tem que ler e ver se faz sentido. A conhecer, a fazer, conviver, ser. Talvez em uma outra aula desse cursinho que vocês estão fazendo, talvez vocês aprendam isso. Eu, particularmente, não lembro disso direto, mas eu sou, né? Eu não sou a melhor pessoa para ver todos os elementos, né? Eu entendo de educação integral. O resto, vou ser sincero com você que eu vou ter lacunas de aprendizagem. Então, se vocês olharem algo e ficarem confusos, meu Deus, 4 pilares, eu não lembro disso. Até mesmo coisa que eu ensinei. Se vocês olharem e falarem, nossa, eu não lembro de nenhum das 7 princípios, mas nenhum. Se você me falar para nomear um, eu não lembro. Aí ela Agora, fala que contempla. Ele não falou que tem os 4. Ele contempla que nós temos 7 pilares, mas contempla. Tá não, vendo? gente, eu vou voltar. Não, vocês estão confundindo. Não, vocês estão confundindo. Vamos retornar aqui. Primeira coisa, são 7 princípios da educação integral. Não são pilares da educação. Aqui contempla os 4. Se contempla, gente, é porque a proposta pedagógica da educação integral tem nessa base. Tá? Contemplar significa que funciona, está dentro. Isso. Tá? Então, os 4 pilares da educação. Esses 4 pilares não são 7 princípios. Tá? E mesmo se vocês não lembrarem quais são os 7 princípios por nome, se vocês saberem mais ou menos o que é educação integral, vocês vão conseguir sacar numa questão que é cada uma. Tá? Então, não precisa ter medo, não precisa decorar as coisas. Se vocês souberem. Alguém está falando alguma coisa? Pode falar. Sim, é porque elas estão confundindo com os direitos de aprendizagem. Será que não é isso, não? Pode ser, pode ser. Conviver, pode ser. Explorar, conhecer, pode ser. Estou vendo aqui nas anotações aqui. Estão confundindo os direitos de aprendizagem com 7 princípios, né? 7 princípios exatamente. Da educação integral. É isso. Normalmente vocês vão ficar, às vezes, pode ficar, como é muita coisa, muito pilar, muito princípio, vão ficar um pouco confusos sobre isso. Novamente, se faz sentido dentro da lógica da questão, vocês aceitam, mesmo se vocês não lembrarem, tá? Eu sei que é difícil, mas é mais ou menos isso. Eu acho muito difícil, por exemplo, cobrar de vocês qual é o nome de cada princípio. Mas os elementos desse princípio vão cair, tá? Então, assim, mesmo se cair uma questão de educação integral falando dos princípios, eles nunca vão falar assim, equidade, em vez de... Mas vão colocar que todo mundo deve ser tratado dependendo das suas potencialidades. Pô, ser tratado dependendo das suas potencialidades é equidade. Às vezes eles não vão usar o nome equidade. Então, você tem que ter essa maldadezinha de falar assim, olha, não vou decorar o nome, eu vou saber o que é. Sabendo, vocês vão interiorizar e vai facilitar, tá? É difícil mesmo, gente. Essas questões são feitas para confundir, tá? Eu vou ler rapidinho, porque a gente já sabe que está errada, mas para a gente pegar aqui, ó. Dentro dos princípios do paradigma, olha que questão tentando a escrita mais difícil possível, né? Dentro do princípio do paradigma da racionalidade técnica. Poxa, o que ele está querendo dizer aqui, ó? Segundo as ideias teóricas racionais. Das ideias mais possíveis, teóricas, técnicas possíveis. A educação democrática, que integra valores de inclusão, adquire contornos de participação, integração, convivência social
e de sentimento de solidariedade social da escola. Gente, tudo que eles falarem que é algo de racionalidade técnica não é educação integral. Tudo que a gente for falar, isso tem a ver muito mais com a ideia de racionalidade técnica. Tem muito mais a ver com aquela escola mais industrializada, voltada para o modelo tradicional, a educação bancária, a ideia de que, olha, umas ideias da racionalidade técnica, eu vou ensinar para eles isso porque é importante isso, não porque existe uma relação de processo educativo, tá? E aqui fala educação democrática, né, que é um elemento interessante, porque a educação integral é democrática. Então, isso pode confundir vocês nesse sentido. Mas como ninguém aqui colocou a letra A, eu fico mais tranquilo para vocês perceberem. Ela está com certeza errada, tá? Então, a resposta incorreta, né, alternativa incorreta, ou seja, a resposta correta, é a letra A. Tudo bem? Vamos seguindo, gente, até pelo tempo. São 8h30 para a gente fazer as demais questões. A próxima questão é a questão de número 9. Aí, ó. Vamos lá. Esse aqui vai ser difícil eu deixar para vocês a pergunta inteira. Então, vamos prestando atenção. Tá? Quer ver? Vamos lá. O texto que você vai ler diz respeito a uma pesquisa realizada sobre o conceito de avaliação com os alunos de uma escola de Minas Gerais. A mesma foi realizada por Gama, em 1997. Fique atento à interpretação das ideias expostas. Ou seja, a prova está falando assim, olha, preste atenção na interpretação do que ele está falando. Bom, vamos ler. O conceito de avaliação expresso pelos alunos e a concepção de avaliação nos depoimentos dos alunos aparecem desta maneira, quando respondem à pergunta: como vocês definem avaliação? As respostas, né? É conferir como está ocorrendo o andamento de alguma coisa com a finalidade de ver o seu ponto positivo ou negativo. Corrigir o que está errado, melhorando sempre a situação das pessoas que estão sendo avaliadas. É um meio de saber se o aluno está ou não preparado, se está aproveitando bem o que está sendo ensinado, se ele está preparado para cursar uma outra série. É avaliar a capacidade de uma pessoa, avaliar os alunos em todos os seus aspectos. É um teste para ver como anda o rendimento no curso, ou mesmo o que é feito pela própria pessoa a respeito de um ponto importante de sua vida, para ver se fez certo ou o que vai fazer a respeito. Então, como vocês podem perceber, todas as ideias de avaliação dos alunos vão seguindo pelo mesmo caminho, tá? Compare a concepção, os conceitos e finalidades da avaliação proposto pela LDB 96 com os depoimentos dados pelos alunos. Essa aqui é uma questão interessante porque demanda o conhecimento sobre a LDB, tá? Vamos fazendo ela, mesmo se vocês não tiverem tido uma aula específica sobre a LDB, vamos vendo o que vai fazendo sentido, o que aquilo vai fazendo, tá? Os alunos compreenderam que o processo avaliativo primeiramente, vai dar 4 afirmações e, baseando no conceito de avaliação da LDB, marca a alternativa correta. Então, essa questão aqui, que é sobre LDB, a gente vai analisar qual aqui dessas alternativas faz sentido. Por que eu escolhi essa questão se ela fala sobre LDB? Vocês vão ver quando a gente chegar na afirmação, tá? Então, essa aqui eu vou fazer um pouco diferente, tá? Na questão de número 9. Eu vou fazer junto com vocês. E não é importante... Essa questão de número 9 é 9. Não é importante vocês acertarem a alternativa. E sim a gente pensando nessas 4 afirmações. Tudo bem? Vamos ler a primeira aqui, ó. O que seria o processo avaliativo? Segundo a LDB. Os alunos compreenderam que o processo avaliativo é o momento de julgamento da qualidade de um processo a que chamamos de desempenho escolar, tendo em vista melhorar os aspectos de formação integral do aluno. O que vocês acham nisso?
Eu acho que não é um momento que a gente pode avaliar. Seria essa parte. E a questão fala a palavra julgamento, né? E pegou aí, julgamento. Eu considero na parte Desculpa que grau. cortou muito. Eu não entendi o que você falou. A avaliação também não julga, né? No caso, ela não estaria O momento do julgamento, no caso, seria, por exemplo, uma prova. A avaliação não julga. Se levar em consideração a avaliação. Aí sobrou só a letra C. Mas é os alunos o que os alunos compreenderam. Mas é que eu acho que julga. Mas é de acordo com a. Alguém falou aí? LDB. Porque eu estou falando o seguinte: se considerar que a 1, por causa dessa palavra julgamento, está incorreto, aí nós olhando a alternativa lá embaixo, só vai sobrar a letra C, porque todos têm a 1. Eu penso que esse aspecto de formação integral, essa prova, pensada só no resultado, não está contemplando aspectos de formação integral do aluno. E também a gente tem que pensar que está falando na visão dos alunos, né? Não sei se estou correta, mas qual é a visão dos alunos? Eles veem como um julgamento? É isso que eu penso também. Gente, essa questão, que eu vou ser sincero com vocês, é talvez a questão mais difícil da prova, tá? E alguém falou algo que é muito interessante, que é o seguinte, os alunos compreenderam que, tá? Além disso, gente, a LDB, ela traz elementos um pouco diferentes do que a gente estava conversando na educação integral, o que é um dos elementos complexos a gente parar para falar, né? Então, baseando-se no conceito de avaliação proposto pela LDB, marca a alternativa correta, tá? Vamos lá. A primeira aqui, o momento de julgamento da qualidade de um processo, a que chamamos de desempenho escolar. A avaliação julga o desempenho escolar? A parte da LDB? Segundo a LDB, sim. Segundo a LDB, sim. Tendo em vista melhorar os aspectos de formação integral do aluno? Sim. 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 Ah, mas formação integral tem a ver com educação integral? Então, gente, a educação integral visa a formação integral. No edital, no tópico de educação integral, está lá escrito formação integral do sujeito. Só que essa daqui tem um drible na gente, que é a LDB, de 96. Né? Que deu uma rasteira na gente. Que falou que como que a LDB faz a avaliação? Não é o Plano Nacional de Educação, é a LDB. E isso é um pouco... Isso acaba cortando a gente. Tá? É por isso que é tão complicado, por isso que o concurso é tão difícil, gente. Por isso que estudar que vocês estão fazendo agora é importante. Porque você vai ter várias dessas pegadinhas. Mas uma colega de vocês, que eu não sei o nome, já teve um raciocínio de concurseira, que eu já gostei. Que ela olhou e falou, se não for A1, é só a C. Né? A gente tem que ter um pouco de porque realmente eu tô achando difícil. Mas se na prova eu ver que uma não tá certa, eu já vou lá embaixo, que aí eu já ganho tempo, se eu tivesse certeza, né? Eu estava participando da discussão, porque, na verdade, eu estou achando bem complexo. Estou achando complexo umas palavras, eu acho que é por não ter estudado o documento. Umas palavras, igual falou, julgamento, mas aí aqui embaixo tem julgamento de novo. Então, isso deve estar na LDB, e por isso que a gente está aí com essa... achando tão difícil, porque diante do documento tem essas... Está escrito, né? Da LDB.
E se a gente analisar friamente, sem ler, olhar julgamento, pensa que é uma palavra, como diz o Eli, do mal. E não seria, no caso. Exatamente. Né? É uma daquelas coisas que deixa a gente de cabeça em pé, cabelo em pé. Porque se você olhar a educação, palavra julgamento, se você olhar no contexto, assim, aliás, não olhando o contexto da situação, se você olhar julgamento, você já pensa, não é uma palavra negativa. Mas se a gente olhar LDB, e isso tiver lá, e pronto, aí você tem que saber da lei da LDB, né? Aí eu acho que é por isso que nós estamos aí tão confusos. Ô, professor. Sim. Mas a questão está falando como os alunos compreendem a avaliação. Mas embaixo está baseando-se no conceito de avaliação. Tá vendo? É esse finalzinho que deixa a gente de cabelo em pé quando a gente vai fazer uma questão. Porque é isso que as bancas fazem justamente para a gente ficar completamente confuso. Entendeu? Essa questão, inclusive, eu diria que é aquela questão, gente, que se você acertar, você está muito à frente dos concorrentes, porque, assim, né, vai ser muito nessa base. E aí, na LDB, sim, tem o julgamento. Quando a gente estudar a LDB, vocês vão ver, tá bom? Vou passar, gente, já são 9h40, tá? Vamos ler as outras. Número 2. Sempre vem a avaliação como julgamento indispensável para alguma tomada de decisão frente ao currículo escolar e à perspectiva de vida. Essa questão também está certa, porque os alunos compreendem isso. E baseando no conceito de avaliação no propósito da LDB, a avaliação da LDB, gente, deixa eu pegar aqui um elemento que vocês estão falando de julgamento. Mesmo se na LDB não tiver julgamento, depois eu vou até confirmar que eu acho que talvez não tenha mesmo. Baseando-se no conceito de avaliação. A avaliação, ela pode não usar julgamento, mas de uma certa maneira, ela vai avaliar. E os alunos podem entender julgamento e avaliar como coisas semelhantes, sabe? E é por isso que essa questão é tão difícil, porque você tem que entender o contexto dela. São alunos respondendo perguntas sobre avaliação, e eles fazendo a questão, faz uma análise para a gente, e a partir disso a gente tem que fazer a LDB. Né? É uma questão mais difícil que eu já vi do concurso. Então, nesse caso aqui, os alunos veem a avaliação como julgamento indispensável para tomar decisão frente ao currículo. Isso é sim, porque na LDB, gente, também é sim. Na LDB, a avaliação, um dos elementos dela, é que ela vai ajudar a fazer uma análise para a gente tomar decisão frente ao currículo e a perspectiva de vida. Pode não ser para educação integral, né? Mas no caso, tá? 3, eu vou mais rápido para a gente dar tempo de fazer mais questão. Não percebem a avaliação como uma questão de mero produto suscetivo de uma nota quantitativa a ser atribuída às atividades de formação. Essa aqui é muito bacana. Porque é o seguinte, eles não percebem a avaliação como uma questão de mero produto suscetível de uma nota quantitativa a ser atribuída às atividades de formação. Então, a questão está falando isso para vocês. Olha, eles não percebem a avaliação como simplesmente algo suscetível a uma nota quantitativa. Não, ela tem atribuições a mais do que isso. E se a gente olhar nas afirmativas dos alunos, realmente tem, né? Então, essa questão também está correta. A 3 também está correta. Porque na LDB, a nota em si, ela não importa tanto. A nota, ela vai ser base fundamental para isso. Ela não é algo quantitativo. Ela demonstra algo. A gente pode discordar. A educação integral pode discordar. Mas está lá na LDB. As avaliações são importantes para as questões de atividade. Certo? Então, deve ser a D. E a 4. Entendem que a avaliação tem por finalidades perceber as situações
processuais certas e erradas relativas a conteúdos disciplinares, mas também relativas a outros aspectos, correspondentes à formação integral da pessoa. Sim, essa alternativa também está certa. A alternativa é a letra D. Aí você pensa, nossa, eu estudei educação integral, e aí vem a prova e fala que é correto, que a avaliação tem finalidade de perceber a situação processual certa e errada relativa a conteúdos disciplinares e também relativas a outros aspectos, a formação integral da pessoa. E esse que vai ser o problema, gente, de todo concurso que vocês fizerem. Eles não são educação integral. Eles dividem os saberes. Eles dividem a bibliografia. Eles dividem os tópicos. Aquele tópico de educação integral, às vezes você não vai ter um elemento para discutir com o tópico 5, o tópico 8, não vai ter. Então, vocês têm que tomar muito cuidado para ver qual que é cada base. Eu recomendo vocês sublinharem, ou vocês fazerem um quadrinho em qual que é a base teórica do edital do concurso que a questão vai estar baseada. Nesse caso, não está baseado na educação integral, está baseado na LDB. Vocês circulariam a LDB aí e falam, vou pegar tudo que eu sei da LDB e vou fazer isso, né? É difícil fazer isso? É muito difícil fazer isso, mas é preciso, tá bom, gente? Vamos seguir aqui, porque senão a gente não vai dar tempo de terminar as questões. Vamos chegar na questão 10, que vai ser a última. Tem a questão 11 também, mas ela é específica de história, não necessariamente de pedagogia, então eu vou deixar, pelo menos que a gente tem que tomar decisões, tá? Questão 10, tá? Observe o fragmento. Uma identidade profissional se constrói, pois a partir da significação social da profissão, da revisão constante dos significados sociais da profissão, da revisão das tradições. Sim, existe uma repetição de significados sociais da profissão na prova. Isso eu fui olhar se era uma questão minha, mas aparentemente está na prova. Mas a reafirmação de práticas consagradas culturalmente é a que permanecem significativas. Práticas que resistem a inovações, que estão prenhes de saberes válidos para as necessidades da realidade, do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias. Então aqui já vai falando tudo que a identidade profissional vai se mantendo. Revisão constante dos significados sociais, da reafirmação das práticas, práticas que resistem a inovações, estão prenhas a saberes válidos necessários da realidade. Então, vai ser a partir também do confronto entre as teorias e as práticas, basicamente tudo que vai constituir a identidade profissional. A gente acabou falando disso depois, né? Essa questão mutável de elementos. Constrói-se também, estão colocando aqui, deixa eu ver se vocês estão falando de alguma coisa, que às vezes eu estou mutado e ninguém sabe. Não, não é o caso. Bom, constrói-se também pelo significado de que cada professor, enquanto ator e autor, confere a atividade docente em seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem sua vida o ser professor. Assim como a partir de sua rede de relações com os professores nas escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos. Aqui é basicamente um resumão do que a gente falou sobre a necessidade da formação, né, de um professor e como que ele vai se construindo aos poucos, né, da significação social, ele vai se redefinindo, ele vai se reconstruindo, né? A ideia do professor ser um ator e autor, ou seja, é aquele que participa e pensa, né, na sua participação. Então, assim, todos esses elementos aqui são importantes. Mas vamos para as afirmativas. Analise as afirmativas. E aqui embaixo vai ter as alternativas, tá? Vamos analisar as alternativas para a gente, que senão a gente vai ficar aqui até semana que vem. Bom, 1. A identidade do profissional de educação é construída por fatores como os sociais, econômicos, políticos, culturais. As práticas docentes são determinadas pela sua história de vida
em múltiplos entrecruzamentos com as vivências históricas de cada momento profissional. Lembrem-se sempre, a questão profissional ela é mudada, ela sempre muda. Por que eu estou falando dessa questão na educação integral? Porque na educação integral a gente falou da formação continuada. A gente falou da necessidade dessa constante reabilitação, aprendizado. Então, essa alternativa vai estar correta. Né? A identidade profissional de educação é construída por fatores como sociais, econômicos, políticos e culturais. Né? A formação do professor está baseada também no contexto. As práticas docentes são determinadas pela sua história de vida em múltiplos entrecruzamentos com as vivências históricas de cada momento profissional. Numa educação integral, em que o seu currículo e sua aula vai ser baseada numa questão de articulação com a comunidade escolar, essa articulação vai ser da sua vivência também, das suas práticas docentes também. Você não está ali à toa, você não é se os alunos trazem identidade, você também traz para a escola. O professor também modifica. Então, essa afirmativa está correta. Tá bom, gente? Vamos, então, à segunda afirmativa. Vou me parando qualquer dúvida. Na escola, devem predominar valores sobre o trabalho intelectual e de estudo, atitudes de reflexão crítica na leitura de mundo e responsabilidade social, em articulação com o fazer docente focado no uso de recursos didáticos adequados, numa proposta de formação integral para a cidadania e na valorização de uma cultura geral. O que vocês acham que ela está correta ou ela está incorreta? Correto. Acho que está correta. Ela está correta. Corretíssima. Por dois motivos. Primeiro motivo. Deve predominar valores sobre o trabalho intelectual e de estudo. Sim. Sim. Na outra a gente fala de racionalização. Quando a gente fala de racional técnico, a gente está falando essa questão muito dura, básica. Agora, intelectual está sempre envolvido. Não é porque você está fazendo uma articulação com o território, com a comunidade, com a cultura, com a religião, que não tem intelectualidade ali. Tem. O elemento intelectual está sempre envolvido. E de estudo. Tá? Essa é a única parte que talvez que deixa a pessoa meio ali. Formação integral para a cidadania e valorização de uma cultura geral. Isso é educação integral. Ele só não usou o nome educação integral, mas formação integral para a cidadania. Isso é educação integral. Segundo motivo, para você saber que essa resposta está correta. Porque a primeira está correta. A primeira, gente, é só ler o quadro de novo. Ler o quadro de novo é fácil saber que a primeira está correta. E aí, você vai na alternativa e você percebe que a A tem A1, a B tem A1, a D tem A1. Então, se a A1 está correta. Na 2, todas que tem A1 tem A2. Então, a A2 também está correta. Esse é aquele truque de concurseiro. Tá bom? Vamos para 3. A prática do professor se dá na convergência interdisciplinar de projetos educacionais. O constitucional de uma nação, o educacional de um país, o político-pedagógico da escola e os diversos planejamentos dos professores para ensinar e aprender. Sim, essa questão foi feita com as palavras mais difíceis, mais conceituais, mais bonitas possíveis para você ler e falar, nossa, eu não entendi nada que aconteceu. Calma, vamos voltar. A prática do professor se dá na convergência, ou seja, coisas que vão se convergindo, vão se unindo, vão se articulando, interdisciplinar de projetos educacionais. Sim, sim. Por que não? Interdisciplinar é importante. A convergência disso, né, em projetos educacionais. Corretíssimo. O constitucional de uma nação. Sim, o que constitui uma nação se dá na prática do professor da convergência interdisciplinar de projetos educacionais. Sim. O que constitui uma nação vai fazer parte desses elementos. O educacional de um país. Também, o educacional de um país não é só uma disciplina, não é só um elemento. Ele vai estar envolvido. O político-pedagógico da escola. Também, é claro. E os diversos planejamentos dos professores para ensinar e aprender. Sim, a prática do professor é uma convergência interdisciplinar dos projetos educacionais.
que vão se pautar, não se pautar, vão ter elemento constitucional de uma nação, o educacional de um país, né, o político-pedagógico da escola e os planejamentos que o professor faz para ensinar e aprender. A terceira afirmação está corretíssima. Corretíssima. Vamos para as alternativas? Então, a A já não é. A B pode ser. A C não é. A D pode ser. Estamos entre B e a D. Ou seja, vamos ver se a afirmativa 4 está correta ou incorreta. Em conclusão, o trabalho do professor se faz por meio de uma prática social específica, em termos de conteúdos cognitivos, na qual está presente a dinâmica professor-aluno-conhecimento, que é fundamentada nas concepções de homem, de sociedade e de aprendizagem. Essa alternativa está correta ou está incorreta? Eu acho que é incorreta. Correta? Incorreta. O que vocês acham, gente? Porque conhecimento acho que conhecimento não é só professor, aluno, conhecimento. Pode ser também o contrário. O aluno também tem uma bagagem, né? Uhum. O conhecimento é sempre uma troca. Sim. Um detalhe, vocês acertaram. Essa afirmativa está incorreta. Mas vocês foram numa questão interessante. Vamos ler aqui de novo o termo que vocês falaram. Na qual está presente a dinâmica professor-aluno-conhecimento. Essa questão que está incorreta. Este elemento aqui me parece estar incorreto, mas existe outro caminho aqui que tem que ser, gente, a primeira coisa que vocês vão bater o olho e dizer que está incorreta. Eu vou deixar vocês se lerem de novo para vocês tentarem encontrar. É a parte que fala em fundamentada nas concepções de homem? Também não. Eu acho que é específica. Isso. Social específica. Exatamente. O trabalho do professor se faz por meio de uma prática social específica. Não. É uma prática global, universal, planetária. A palavra específico, gente, aqui, ela restringe a prática social do professor. Né? De uma maneira em que o termo específico ele sempre vai restringir. E em termos de educação, na questão de educação, vai estar incorreto, porque vai restringir demais o professor. Né? Então, é interessante vocês falarem, olha, a dinâmica professor-aluno-conhecimento não é assim. Pode ser comunidade de conhecimento, pode ser etc. Beleza. Mas, aqui está falando o trabalho do professor. Então, talvez, vai parecer algo parecido com isso, e não seja 100% incorreto. Depende muito do contexto. Agora, quando fala que é uma prática social específica, quando limita, restringe, aí sim está incorreto. Só uma questão que eu gostei que a colega trouxe, pode ser concepções de homem, né? Até porque, hoje em dia, a gente está evitando usar homem como um sinônimo para humano. Durante muitos anos se utilizou isso. Hoje em dia, muita gente usa isso. A gente evita isso até porque, né, homem é homem. Homem não é humano, né? As mulheres estão envolvidas também. Então, assim, esse tipo de pensamento é interessante, mas não na prova. Na prova, as provas de concurso demoram para chegar nesse contexto nosso. Né? Até mudar isso demora um pouco. Então, as concepções de homem aqui, eles estavam querendo dizer concepção de humano. E o concepção de humano tem a ver com educação integral. Eles usaram homem, deveriam ter usado humano, mas, teoricamente, esse não é o problema. O problema fundamental é, como vocês falaram, de professor, aluno, conhecimento, e a prática social específica. Ou seja, gabarito é a letra P de bola. Certo? Gente, são 10 horas agora. Eu mandei para a Regiane
este caderno aqui, para vocês fazem todas as questões, gente, mesmo que vocês não pegaram exemplo ainda. Ele é de professor municipal de história, mas as primeiras perguntas, 10 primeiras aqui, são para todo mundo. E a questão de educação integral, a próxima, é a questão 11. Então, eu já vou mandar um para a casinha simples para vocês fazerem esta questão aqui, que tem um exceto, né? Tem um incorreto aqui. E vocês vão fazer a partir dela, tudo bem? Gente, antes de encerrar a aula, mais alguma dúvida de educação integral? Porque provavelmente esse vai ser o último encontro que nós vamos falar diretamente sobre isso. Talvez tenha alguma coisa que a gente retome, a gente discute outro elemento, mas alguma coisa, gente? Professor, sim. Quando você falou lá no início que a gestão democrática, todos participam de todo o processo. Isso inclui o projeto político-pedagógico, quando você fala assim, a comunidade também participa do projeto político-pedagógico? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente pensa em projeto, a gente normalmente pensa em um órgão público querer fazer uma atividade. O exemplo que eu dei das escolas, a escola do Muro, por exemplo. Antes de ter uma articulação com o território, a diretora falou, não, nós vamos ter que mudar isso. Ela começa a fazer um projeto. Esse projeto não necessariamente, neste momento, vai ter participação de todo mundo, mas ela procura isso. Quando procura isso e começa a ter uma articulação, começa a ter uma gestão democrática, aí o projeto político-pedagógico vai ser modificado a partir desse processo pedagógico. Desculpa, a partir desse processo democrático, né? Então, sim. Quando a gente fala de gestão democrática, é a participação da comunidade escolar como todo em tudo. Tudo. E quando eu falo tudo, é em todos os aspectos. Nem sempre em todos os elementos. Não é toda vez que a diretora for falar com o aluno, tem que ter um tanto de gente ali. Mas como isso se faz, o que ela deve fazer, como que é essa relação, isso tudo vai ser discutido. Então, o projeto político-pedagógico, o currículo, como que é a articulação, como é que funcionam as aulas, todos os elementos temáticos, a própria articulação, a questão administrativa e financeira, o uso de recursos, tudo isso vai ser democrático. Tudo isso vai participar de todo mundo. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Sim. Alguém falou para pedir repetiu para casa? É a questão 11 na verdade, é fazer a prova inteira, mas a questão 11 de educação integral, que é sobre questão 11 de educação integral, a questão 11 do concurso de professor, que é uma questão de professor de história, mas na verdade é de ensino fundamental que cabe para a gente, tá bom? Ô Marcel, eu queria te fazer um pedido. Será que você, de repente, depois você poderia mandar um tema para a gente poder fazer uma redação da educação integral? Porque a gente também tem que treinar a redação. E a redação, de repente, a gente pode trabalhar esse tema, né? A educação integral. Então, porque o professor Eli, ele fez uma proposta para a gente de cada aula dele, cada tema que ele for trabalhando, a gente vai fazendo uma redação dentro daquele tema. Também para a gente ir memorizando sobre o tema em si. De repente, você poderia fazer uma questão para a gente poder montar uma redação discursiva dentro desse tema da educação integral? Sem dúvida. Duas coisas sobre isso, então. Primeiramente, eu coloquei no chat agora 2 links do mesmo site, tá? Inclusive, leiam esse site, o site é muito bom, educaçãointegral.org.br, em que nesses 2 links tem a linha do tempo da educação integral e os marcos legais da educação integral, para ajudar a estudar sobre a trajetória. Sobre a redação, no edital, uma das questões discursivas pode ser a indissociabilidade entre cuidar e educar na educação integral. Na verdade, acho que está na educação básica. Então,
uma proposta que eu poderia fazer para vocês. Se vocês discordarem, a gente pode procurar outra. Mas é baseado nos princípios de educação integral, né? Escolha um dos 7 princípios e escrever ele, a importância dele para o desenvolvimento de uma educação integral. Eu acho que isso é interessante. Um dos princípios. Que seria isso. Você vai pegar um dos princípios, pode ser cuidar e educar, para vocês já irem treinando para a prova, ou pode escolher equidade, singular, pegar um dos princípios que estão naquele slide da primeira aula e dissertar sobre a importância deste princípio para a constituição da educação integral. Eu vou colocar isso no chat, certinho. Qual a resposta do 10? É a letra B, tá? 1, 2 e 3 estão corretos, a 4 está incorreta. Deixa eu colocar aqui, ó. Escolha um dos 7 princípios da educação integral e disserte sobre sua importância para a constituição de uma educação integral. O segundo para casa que eu dou, né, é esse aqui. Eu vou até colocar aqui, eu vou até salvar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu mando para vocês pelo WhatsApp, tá? Essa questão, tudo bem? Ok. Então, gente. Muito obrigada. Não, que isso. Se não tiver mais nada, eu agradeço desde já, né? A paciência em 3 aulas comigo, né? Próxima aula provavelmente não vai ser eu, vai ser voltar o professor Eli. Talvez a gente se encontre em outras aulas no caminho, tudo bem? Eu estou sempre disponível, né? A Regiane perguntou uma vez se uma aluna pediu o meu WhatsApp, meu número de WhatsApp, perguntou se eu podia dar. Pode sim, contanto que seja relacionado à matéria. Se tiverem dúvidas, se quiserem que eu avalie outras questões que vocês encontrarem na internet, ou até mesmo essa redação, eu posso ajudar nisso, tudo bem? Estou disponível com vocês até, acho que é 20 de fevereiro, né, a prova? Até a data da prova, tudo bem? Então, se não tem mais comentários, boa noite, gente. Muito obrigado a todos e a todas. E um bom resto da semana. Um bom resto do ano, se a gente não for se encontrar, tudo bem? Boa noite. Um abraço, gente. Eu tava copiando, o negócio subiu. É só voltar aqui. Quer que cola lá no grupo, professor? Eu colo. Por favor, cole no grupo. Tá? Eu salvei aqui também qualquer coisa, tá bom? Então, gente, um abraço para vocês, boa noite. Obrigada. Boa noite.